Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos a mais um devocional. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua presença aqui. Eu já te convido a se inscrever no canal, a ativar o sininho das notificações e a deixar o like. O like é muito importante porque faz com que essa mensagem chegue para mais pessoas ainda. Eu me lembro que na semana passada eu fiz um desafio a cada um de vocês. Na verdade, fiz um convite, né? Um convite para você se comprometer consigo mesmo. O compromisso nem era comigo, era com você mesmo, de estar aqui de segunda a sexta, 7h30 da manhã, para começar o dia com a palavra. E nessa semana, eu vou te convidar a convidar alguém. Por que não? Se está sendo bênção para você, você pode mandar esse link para alguém e com certeza, se um amigo seu, se um irmão seu, se uma pessoa trilhar essa jornada contigo, com certeza ela vai ficar mais saborosa ainda. Isso vai ser um presente para alguém que vai receber a mensagem e certamente, estou te dando minha palavra aqui, que Deus vai falar de alguma forma com essa pessoa. Então, se você lembrou de alguém, manda o link agora e convida a pessoa para todos os dias, na verdade, segunda a sexta, às 7h30 da manhã, está aqui no canal para nós compartilharmos da palavra. Uma história interessante da Bíblia, na verdade, uma situação interessante da Bíblia, é a situação de Pedro e André, dois dos discípulos de Jesus. E Pedro e André, eles eram irmãos, né? Pedro é um dos mais famosos dos discípulos, talvez o mais famoso dos discípulos, né? E Pedro, ele tem muita proeminência, tem muitas histórias com Pedro. Se ele não é protagonista, porque Jesus está na história, ele pelo menos está ali no meio da história, participando, aparecendo, falando, interferindo. E André não é um personagem tão proeminente, não é um personagem tão conhecido. No entanto, você sabia que quem levou Pedro para Jesus foi André? Olha que participação interessante. Eles eram discípulos de João Batista, André e Pedro, e André conheceu a Jesus o Messias primeiro, e ele é quem leva Pedro até Jesus. Então, talvez você vai ser o André de alguém, você vai levar esse link para a pessoa e Deus pode transformar a vida dela, pode falar com ela, pode, enfim, fazer tantas coisas preciosas através do simples compartilhar da palavra. Não é verdade? Hoje eu quero ler com vocês um texto que está em Mateus capítulo 14, versículos número 22 em diante. Mateus capítulo 14, versículos de número 22 em diante. Nós vamos provavelmente aqui do 22 até o 32. É mais um milagre de Jesus que está relacionado com uma tempestade, está relacionado com um barco em alto mar. Olha o que diz, Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que voltassem... Opa, é que saiu da tela aqui, gente. Para que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Esse logo em seguida está falando do final do milagre da multiplicação de pães e peixes. Então, se você for ler um pouco antes do que nós estamos lendo aqui, tem o milagre da multiplicação de pães e peixes, e aí Jesus, ao final desse milagre, começa a despedir os discípulos, falando para os discípulos voltarem ao barco. Em algum momento nós vamos falar do milagre da multiplicação de pães e peixes, e você vai perceber que Jesus, ele pede para os discípulos irem para o barco e atravessarem para o outro lado do mar, por uma questão muito importante para guardar o coração dos discípulos. Isso, guardar o coração dos discípulos no momento de glória, tá? Multiplicação dos pães, o pessoal estava em êxtase, a população já queria aclamar Jesus como rei dos judeus naquela hora, e Jesus manda os discípulos irem logo embora para aquilo não tomar o coração deles. Isso é muito interessante, porque quantas vezes na verdade, o sucesso embriaga muito facilmente, né? Essa é a grande verdade. O sucesso, ele embriaga muito facilmente. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Dizem por aí que o inimigo do ótimo é o bom, né? Você tem tudo para ser ótimo, mas por ser bom, já se acomoda e perde a sua melhor versão. Então, muitas vezes, o inimigo do teu sucesso futuro é o teu sucesso presente. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Às vezes o teu sucesso presente, você se acomoda nele, isso te impede
a dar passos adiantes que Deus preparou para você. Então, assim como Jesus, ele pede para os discípulos, ó, como ele diz aqui na Bahia, montarem num porco, né? Vão embora, atravessem o mar, para que aquilo não entrasse no coração deles de um modo venenoso, aquela glória, aqueles elogios, aquele glamour. Então, da mesma forma, nós devemos também guardar o coração sobre as vitórias que Deus nos dá, tá bom? E aí, versículo 23. Depois de mandar as multidões para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. E quando anoiteceu, ele estava ali sozinho. E enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. E por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Olha que interessante. Jesus manda os discípulos adiantarem de barco e ele vai até o monte orar. Olha, outra coisa que Jesus sempre faz depois de um grande milagre, de uma grande aparição, de uma situação de sucesso, que nos ensina muito. Não raramente você vai ver Jesus saindo de um cenário de milagre para um lugar de oração afastado. Isso nos ajuda a entender que a gente, irmãos, a gente não tem que buscar Deus só quando está mal, sabe? A maioria das pessoas busca Deus só quando está mal. Está mal, precisa de uma palavra e vai lá e realmente Deus dá uma palavra, Deus fala. Mas é importante entender que a nossa busca a Deus ela não é circunstancial, né? Ela é uma direção. Faça sol, faça chuva, dias bons, dias maus. Nós precisamos ter essa regularidade em nosso relacionamento com Deus. Precisamos ter uma vida de oração, ter uma busca a Deus. Eu sempre falo com vocês que esse devocional aqui, ele dá um ritmo, ele ajuda as pessoas a irem buscando a Deus, conhecerem a palavra. Só que é mais importante você ir além disso aqui, além desses 10, 15 minutos que a gente tem de segunda a sexta aqui, e ter o seu momento pessoal com Deus. E ter um momento onde você abre o seu coração a Deus com suas palavras. E pode ter certeza, Deus vai falar de um jeitinho muito especial contigo. Não desperdice isso. E muitas vezes, quando nós estamos por cima da carne seca, por assim dizer, é quando mais nos afastamos de Deus, é quando mais esquecemos a Deus. E aí não tem outra, né? A consequência é uma tragédia que normalmente deixa danos muito graves em nossas vidas. Então Jesus ele vai orar depois de um grande milagre, o milagre da multiplicação dos pães. E note que ele está num alto monte, tá? E os discípulos estão no mar. Os discípulos estão atravessando de barco. E Jesus lá do alto, ele percebe que uma grande ventania começa a colocar aquela embarcação a perigo. Isso é muito interessante, porque Jesus ele está no alto do monte, mas ele percebe a necessidade dos discípulos no meio do mar. Às vezes a gente pensa que Deus está distante demais para conhecer a nossa dor, mas de onde Deus está, Ele está vendo tudo aquilo que você está passando. Talvez aqueles discípulos ali no meio do mar, eles pudessem se sentir até abandonados por Jesus, né? Pensando assim, poxa, Jesus mandou eu vir para o mar, ele ficou lá em terra e agora está eu aqui no mar, nessa embarcação, nessa tempestade, correndo risco de vida. Mas na verdade, quando a gente pensa que Jesus nos abandonou, é quando ele mais está olhando para a gente. Jesus estava lá do alto, olhando aquela embarcação. Onde você está, eu posso te garantir, Jesus te vê. Tem alguma canção, tem uma canção do Sérgio Lopes, que o título dela é Tente Lembrar. Eu não preparo isso aqui não, viu gente? Dá pra fazer um quadro na indicação de músicas, mas cada devocional eu vou lembrando de uma música ou outra e vou indicando para vocês. E essa música do Sérgio Lopes, coloca aí para você ouvir hoje. Deus vai falar contigo hoje através dessa música. Tente Lembrar, o nome da música, do Sérgio Lopes. E aí o refrão dele, na verdade o início, como é o início, gente? Quando a gente não esquece o que passou. Nananana. Eu não sei a letra toda não, mas o refrão é assim, ó. Tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes ele já te levantou. Tente lembrar aí
Se em algum momento Jesus te abandonou, eu te garanto, você não vai encontrar. Talvez você diga assim, não, Tiago, eu lembro, teve uma vez que Jesus me abandonou. Mentira. Você que acha que ele te abandonou. Mas assim como os discípulos achavam que estavam sozinhos no meio do mar, mas Jesus estava vendo eles, estava cuidando deles, da mesma forma eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer que aonde você está, no meio da tua dificuldade, Jesus te vê e Jesus cuida de você. Aí você diga, Tiago, se Jesus cuida de mim, porque minha vida está desse jeito? Meu irmão, minha irmã, os maiores livramentos, anota isso aqui, ó. Anota isso aqui, ó. Os maiores livramentos são aqueles que a gente não vê. Os maiores livramentos são aqueles que a gente não vê. Sabe aquele ônibus que você ia pegar e atrasou 5 minutos? Sabe aquela chave que você esqueceu em casa e teve que voltar? Sabe aquela conexão de celular ou de internet que caiu na hora H que você ia mandar uma mensagem? Tudo isso é livramento. Por nós não vermos a tragédia, a gente não entende o tamanho do livramento que Deus nos deu. Mas em todo o tempo, Deus cuida de nós. E aí a Bíblia vai dizer, versículo 25, por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. E quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados, dizendo, é um fantasma, e gritavam cheios de medo. Deixa eu explicar isso aqui, gente, esse trecho, porque não é que os discípulos, assim, eles ficaram apavorados de verdade. Por quê, Tiago? Por que eles ficaram apavorados? Porque eles acreditavam em fantasma. Havia uma crença, né? uma lenda, na verdade, de que exércitos inimigos voltavam para se vingar dos povos que os mataram, voltavam no meio da noite, no meio do mar, como fantasmas para vingar. É uma lenda que eu estou tentando mega resumir a história aqui para vocês, para não perder tempo. Mas provavelmente esses discípulos ouviram essa história a infância inteira. Sabe a história do lobisomem, do chupacabra, sei lá, a história de que você vê assim, ouve de criança, o tempo todo de criança, né? E você vai ouvindo quando você é criança, você tem medo, acredita, depois você vai crescendo e, enfim, não bota muita fé naquilo, aquilo não te assusta mais. Mas imagine que você tá lá, vida adulta, você nunca viu um lobisomem na sua vida. É a primeira vez que você vê. A primeira vez que você viu, aí vem na memória todas as histórias que te contaram, entendeu? Então, quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, então eles nunca tinham visto ninguém, nem o próprio Jesus andar sobre as águas. Então, para eles aquilo era uma visão completamente nova. Então, quando eles viram Jesus andando sobre as águas, a imagem mais próxima que eles tinham era dessa lenda de exércitos inimigos que voltavam em forma de fantasma para poder matá-los, para poder vingá-los. Então, por isso que eles ficaram apavorados, gritando, é um fantasma, é um fantasma. Então, essa é uma lenda que tinha lá, e aquela visão deixou eles apavorados. Mas aí o versículo 27, olha só. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse, não tenham medo, tenham coragem, porque sou eu. Gente, eu não sei se isso aqui vai falar profundo com você, mas isso falou profundo comigo. Para mim, essa aqui é a melhor parte do texto. Porque Jesus fala, não tenham medo, tenham coragem, sou eu. A revelação de quem Jesus é nos ajuda a vencer o medo e nos enche de coragem. Tiago, eu preciso vencer o medo. Quem sabe até você esteja passando por crise de ansiedade, síndrome do pânico, tantas coisas assim. Você precisa de coragem para um desafio. Como que eu faço, Tiago, para ter coragem? Não há nada que vá te fazer vencer o medo tão profundamente quanto ter uma revelação de quem Jesus é. E eu pergunto para você agora, quem é Jesus para você? É só um personagem da história? É uma figura que você admira? Jesus é quem? É o Deus dos seus pais? Talvez seja. Talvez seja alguém que fala assim, ó, Tiago, eu cresci ouvindo falar de Jesus, mas eu nunca tive experiência com ele. Jesus nunca falou comigo. Eu nunca vi Jesus, nunca senti a presença de Jesus. Pode acontecer. Mas eu te desafio a fazer uma oração a Deus dizendo, Senhor, revela quem é Jesus para mim. Faça essa oração. E isso vai transformar a sua vida. Olha, vou só abrir meu coração para você aqui. Eu tinha uma outra coisa na mente para falar hoje. Mas Deus está me direcionando para isso.
e eu aprendi a confiar na direção de Deus. Se eu estou falando isso aqui, tem alguém que precisa ouvir exatamente isso agora. A partir de hoje, você vai orar a Deus, dizendo: Deus, revela quem é Jesus para mim. Quer uma oração mais simples ainda? Você vai fazer a partir de hoje. Você vai fazer todo dia de manhã, fazer isso aqui. Ó. Pega um papel e caneta. Aqui não é celular mais, tá? Eu falo, né? Pega teu celular, anota no espelho do banheiro, eu sempre brinco. Pega um papel e caneta e todo dia de manhã você vai falar assim, ó, Deus, fala comigo. É um pedido. Você vai escrever, vai pegar esse papel, vai amassar e vai jogar fora. Que ela é uma forma de ter um segredo entre você e Deus. Não é mandinga isso aqui não, tá, gente? E, Tiago, tem alguma coisa espiritual nisso aí? Não, é só uma fórmula que eu tô te dando. Você vai escrever no papel, Deus, fala comigo. Você vai amassar o papel e vai jogar fora como forma daquilo ser um segredo entre você e Deus. E Deus vai falar com você. Com certeza disso. Pode não falar no primeiro dia, mas com certeza em poucos dias Deus vai falar com você. E quando Deus falar com você, volta aqui para testemunhar, porque isso me enche de alegria. Eu recebi tantos testemunhos maravilhosos. Mas vamos lá para a gente fechar a mensagem de hoje. Jesus fala, não tenham medo, sou eu. Versículo 28. E então Pedro gritou dizendo, se é realmente o Senhor... Olha, Pedro estava com medo, gente, estava confiando. Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Versículo 29, Jesus diz, venha. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Interessante, né? Pedro está no barco apavorado. Aí fala assim, se é o Senhor, se realmente é o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Vamos supor que você estivesse nesse barco. Aí aparece um cara parecendo um fantasma no meio da água. Você já fica assustado, ali, em pânico. Aí você vai tirar a prova dos 9. Se é Jesus mesmo, mande eu ir ter contigo. Aí Jesus fala assim, venha. Você iria? Porque uma coisa é Jesus andar sobre as águas, outra coisa é você andar sobre as águas. Tá entendendo, gente? Se Jesus falasse assim, venha, fala, rapaz, venha você, é a mesma distância. O que eu quero te dizer aqui é que o chamado é de Jesus. O venha é de Jesus. Mas o andar sobre as águas é de Pedro. Entende? Tem coisas que nem Deus pode fazer por você. Como, Tiago? Deus não é poderoso? Deus é poderoso. Mas tem coisas que só cabe a você fazer. Vou dar só um exemplo, tá? Pra gente remir o tempo aqui, só um exemplo. O pedido de perdão que você precisa liberar, Deus não vai fazer por você. O perdão que você... O rancor que você tem que tirar do coração, o perdão que você tem que liberar, não tem anjo que vai fazer no seu lugar. Não tem Deus que vai fazer no seu lugar. Não tem alguém que vai fazer no seu lugar. É você que tem que perdoar. É você que tem que liberar o rancor. Percebe? Então tem atitudes que só cabem a nós. Então muitas vezes Deus nos chama para viver algo sobrenatural. E por medo nós não vamos. E perdemos a chance de viver histórias profundas com Deus. Nessa manhã Deus está te chamando, venha antes sobre as águas. Mas o chamado é de Deus. Mas o caminhar é seu. E aí Pedro anda sobre as águas, verso 30, mas quando reparou no vento forte nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar, gritando, Senhor, me salve. Olha que interessante. Ele começa a caminhada dele andando sobre as águas e de repente ele começa a reparar no vento e nas ondas. Gente, tudo o que nós focamos cresce dentro de nós. Tudo. Se você bota uma foto no Instagram e recebe 100 comentários, aí tem lá 99 comentários elogiando. Bonito, maravilhoso, muito bem tirada a foto, parabéns, sucesso, felicidades. Aí vem um comentário negativo, que foto horrível. Qual é o comentário que fica no seu coração? Sinceridade. São os 99 positivos ou aquele negativo? É o negativo. E sabe por que aquilo cresce? Porque nós focamos nele. Então todos nós, não é você que é vítima da vida, todos nós recebemos palavras boas, palavras ruins, situações boas, situações ruins, circunstâncias boas, circunstâncias ruins. Mas o que cresce em você é o que você foca. Então, em nome de Jesus, você tem que parar de focar nas maldições que lançaram sobre você e focar naquele que te chamou, Jesus Cristo.
Tem que parar de focar nas circunstâncias. Quando Pedro começou a focar num vento forte, nas ondas, ele começou a ficar aterrorizado. Porque ele focou naquilo, aquilo cresceu dentro dele. Ele tirou o foco de Jesus. Quantas vezes, né, a gente começa a nossa caminhada olhando para Jesus? A gente até falou dias atrás aqui, Hebreus 12, prossigo olhando para o alvo. E aí no meio da caminhada a gente começa a reparar em tanta coisa que não tem nada a ver com nada, a gente perde o foco e começa a afundar. Mas Deus, gente, Deus não é um Deus carrasco. Deus, talvez você está vivendo exatamente essa situação aqui. Mas Deus não é aquele que vai dizer assim, ó, miserável, você estava olhando para mim, agora que você está focando nas ondas, você vai afundar mesmo aí, miserável, vai morrer, merece morrer, tá vendo? Deixou de olhar para mim, você vai para o quinto dos infernos. Não, 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 não. Esse não é o nosso Deus. Esse não é o nosso Deus. Quando nós afundamos no mar da vida, se você... Olha a atitude de Pedro. Pedro começa a ficar aterrorizado e a afundar, mas quando ele começa a afundar, ele grita, Senhor, salva-me. Esse grito aqui é um pedido de ajuda. Então, não importa como você está hoje, Thiago, minha vida está destruída. Eu estou acabado financeiramente, eu tô vivendo um estilo de vida completamente bizarro, eu estou destruído emocionalmente, eu afundei no mar da vida, Thiago. O que é que eu posso fazer? Clame a Jesus. Clame a Jesus. Porque você pode estar aterrorizado e afundando. Se você clamar ao Senhor Jesus, vai acontecer com você o mesmo que aconteceu com Pedro aqui no versículo 31, e a gente vai encerrar agora. Olha o que diz. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. E ele diz, como é pequena a sua fé? Jesus falou para Pedro, na verdade, né? Por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento parou. Ou seja, Jesus ensina a Pedro, mas ele não deixa de ajudar Pedro por causa da fraqueza dele, entende? Talvez você tenha uma fraqueza. Tiago, eu tenho uma fraqueza tal que eu luto na minha vida o tempo todo, eu não consigo superar um desafio, é complicado. Eu quero te dizer, se você clamar pela ajuda de Jesus, ele vai te socorrer e ele vai te ensinar a como andar sobre as águas. Amém? E meu irmão, minha irmã, eu quero muito orar com você nessa manhã. Louvado seja Deus por essa palavra. Se você puder, feche seus olhos. Se estiver em algum lugar em que não possa fechar os olhos, concentre-se comigo nesse momento para falarmos com Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo seu rico amor. Muito obrigado, Deus, porque mesmo quando nós achamos que estamos no meio do mar, sozinhos, abandonados, nós cremos que o Senhor nos vê. Assim como o Senhor viu aqueles discípulos, nós cremos que o Senhor nos vê. Pai, nos ensina, Deus, a dizermos sim ao seu chamado. Nos ensina a entender que tem coisas que não é o Senhor que vai fazer por nós, somos nós que precisamos fazer. E, ó Pai, nos ajuda, Deus. Diante da nossa fraqueza, diante dos momentos em que olhamos mais para os ventos fortes do que para o Senhor, olhamos mais para as grandes ondas do que para o Senhor e começamos a afogar. Senhor, nos socorre nesse momento, nos traz auxílio. Eu faço uma oração especial por quem está precisando de um auxílio urgente nesse momento. Que o Senhor se mostre presente, vivo e atuante na história desta pessoa agora. Eu te peço em especial, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Que o Senhor vos abençoe poderosamente. Deixa um like nesse vídeo. Não se esquece disso, é muito importante o like. E deixa também aqui um comentário. Qual foi a parte dessa palavra que mais marcou o teu coração? Ler os comentários me deixa muito feliz, eu sou muito edificado e eu quero ter esse feedback da sua parte. Então a parte que mais marcou o teu coração, deixa aqui abaixo e eu te encontro amanhã às 7h30 da manhã para nós mergulharmos na palavra de Deus. Uma ótima semana, gente. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.